Olá, turma, sejam bem-vindos ao nosso curso Gestão de Pessoas e Comunicação Interna. Bom, esse vídeo ele está relacionado ao último, desse capítulo Gestão de Pessoas. Então, nessa aula, vamos tratar dos principais aspectos relacionados à seleção de pessoas. Então, a seleção de pessoas, ela funciona como uma espécie de filtro que permite que apenas algumas pessoas possam ingressar na organização, ou seja, aquelas que apresentam características desejadas por essa organização. Há ainda um velho ditado popular que afirma que a seleção constitui a escolha certa da pessoa certa para o lugar certo. Em termos mais amplos, podemos dizer que a seleção busca, dentre vários candidatos recrutados, aqueles que são mais adequados aos cargos existentes na organização, visando manter ou aumentar a eficiência e o desempenho do pessoal, bem como a eficácia da organização. No fundo, está em jogo o capital intelectual da organização que a seleção deve preservar ou enriquecer. Então, temos como principal conceito de seleção de pessoas, como um processo de escolher o melhor candidato para o cargo. Podemos ainda citar a seleção como um processo pelo qual uma organização escolhe, de uma lista de candidatos, a pessoa que melhor alcança os critérios da seleção para a posição disponível, considerando as atuais condições do mercado. Ou ainda, podemos dizer que a seleção ela é a obtenção e uso da informação a respeito de candidatos recrutados externamente para escolher qual deles deverá receber a oferta de emprego. Então, se não houvessem as diferenças individuais e se todas as pessoas fossem iguais e reunissem, enfim, as mesmas condições individuais, para aprender e trabalhar, a seleção de pessoas ela seria totalmente desnecessária, certo? Acontece que a variabilidade humana é enorme e as diferenças individuais entre as pessoas, tanto no plano físico, como peso, estatura, enfim, como no plano psicológico, temperamento, características, elas levam as pessoas a se comportarem de forma diferente e a perceber situações de maneira muito diferente. Também a se desempenhar de forma diferente, com maior ou menor sucesso. Então, as pessoas elas diferem entre si tanto na capacidade para aprender uma tarefa, como na maneira que ela vai executar essa tarefa após a aprendizagem. A estimação a priorística dessas duas variáveis, tempo de aprendizagem e nível de execução, é um aspecto importante da seleção de pessoal. Quanto completo, o processo seletivo ele deve fornecer não somente um diagnóstico atual, mas principalmente um prognóstico futuro a respeito dessas duas variáveis. Então, não apenas uma ideia atual, mas uma projeção de como a aprendizagem e a execução se situarão a longo prazo. O processo seletivo ele baseia-se em dados e informações sobre o cargo a ser preenchido. As exigências dependem desses dados e informações para que a seleção tenha maior objetividade e precisão para preencher o cargo. Se de um lado temos o cargo a ser preenchido, temos de outros candidatos profundamente diferentes entre si, disputando a mesma posição. Nestes termos, a seleção passa a ser considerada basicamente como um processo de comparação e de decisão. Mas vamos conhecer principalmente a base para a seleção de pessoas. O que fundamenta principalmente esse processo. Então,
A seleção de pessoal é um sistema de comparação, como vimos, né, e de escolha, tomada de decisão. Mas, para tanto, ela precisa necessariamente apoiar-se em algum padrão ou critério para alcançar uma certa validade, né, na comparação. Então, o padrão ou critério de comparação e escolha ele deve ser extraído a partir de informações sobre o cargo a ser preenchido, como variável independente, por exemplo, e também sobre candidatos que se apresentam como variável dependente. Então, assim, o ponto de partida para o processamento da seleção de pessoal é a obtenção de informações significativas sobre o cargo a ser preenchido. É o que vamos ver a seguir. Então, temos as seguintes bases, né, para a colheita da informação sobre o cargo. Então, essas informações, ela pode ser preenchidas, colhidas, enfim, através de 5 maneiras distintas, seja pela descrição e análise do cargo, seja por meio de uma técnica de incidentes críticos, né, que consiste, enfim, naquela anotação sistemática e criteriosa que os gerentes devem fazer sobre todos os fatos comportamentais, né, dos ocupantes de cargo, considerando que produziram um bom ou mau desempenho. Também podemos fazer essa coleta de informações a partir da requisição de pessoal, ou seja, a chave, né, da ignição para o processo seletivo vem a partir de uma ordem de serviço que o gerente emite para solicitar uma pessoa a ocupar um determinado cargo. Então, essa requisição dispara o processo. Podemos ainda fazer a partir da análise do cargo no mercado, ou seja, quando a organização não dispõe de informações sobre requisitos e características essenciais ao cargo a ser preenchido, né, por se tratar, enfim, de um cargo novo ou um conteúdo que está fortemente atrelado à tecnologia, por exemplo, ela lança mão de pesquisas ao mercado para identificar quais, enfim, as características desse cargo, né, que são necessárias. Ou ainda a hipótese de mercado. Caso nenhuma das alternativas anteriores possa ser utilizada para obter as informações, né, resta o emprego de uma hipótese de trabalho, ou seja, diz respeito a uma previsão aproximada do conteúdo do cargo e de sua exigibilidade em relação ao ocupante. Isso é, requisitos e características, como uma simulação inicial, por exemplo. Então, temos diversas formas de buscar informações sobre esses cargos. Agora, quais seriam as principais técnicas de seleção? Então, aqui trazemos um quadro, né, contendo as principais técnicas, né? Então, obtidas as informações básicas, conforme vimos antes, a respeito do cargo a preencher, o outro lado da moeda é a obtenção de informações a respeito dos candidatos que se apresentam. Então, reunidas essas informações sobre o cargo, o passo seguinte é a escolha das técnicas. Né? Essas técnicas elas são agrupadas em 5 categorias, por exemplo. Entrevista, provas de conhecimento ou capacidade, testes psicométricos, testes de personalidade e técnicas de simulação. Então, as técnicas de seleção elas permitem o rastreamento das características pessoais do candidato através de amostras do seu comportamento. Uma boa técnica de seleção ela deve ter alguns atributos, como rapidez e confiabilidade. Além disso, ela precisa representar o melhor preditor para um bom desempenho do candidato no cargo futuro. Então, preditor, por exemplo, significa, né, o atributo pelo qual uma técnica de seleção é capaz de predizer o comportamento do candidato no cargo a ser ocupado em função dos resultados que alcançou quando submetido a essa técnica. A validade preditiva de um teste, ela é determinada aplicando a uma determinada amostra de candidatos, que depois de admitidos são avaliados quanto ao desempenho dos cargos. Assim,
os resultados de avaliação do desempenho, né, assunto que vamos ver nas próximas aulas, e os resultados, enfim, dos testes de seleção, eles devem guardar uma correlação positiva entre si. Entretanto, não se refere às ciências humanas a margem de erro, né? Ela é bastante maior em relação às ciências físicas, mas na prática, escolhe-se mais de uma técnica de seleção para cada caso, envolvendo entrevistas de triagem, entrevistas técnicas, provas de conhecimento, provas de capacidade, enfim. Em cargos simples, como na maioria dos cargos de juristas, né, aplicam-se geralmente entrevistas ou provas de conhecimento. Já em cargos mais complexos, como de gerentes e diretores, aplica-se geralmente uma bateria de testes, né, além das provas de conhecimento, como testes psicométricos, testes de personalidade, simulações, enfim. Então, além de uma série de entrevistas com diversos, né, tomadores de decisão. Então, a aula de hoje basicamente fica por aqui. Apresentamos, né, essas diversas formas de seleção de um candidato e para as próximas aulas vamos entrar no próximo capítulo que diz respeito aos critérios de avaliação de resultados. Então, dando continuidade, né, ao nosso processo de gestão de pessoas, vamos identificar todos os elementos que compõem os critérios de avaliação de resultados. Um forte abraço, pessoal. Até mais.